Olá a todos, sou o Danilo Herculano, sou o Head de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios aqui do Banco BMG. E estamos aqui em mais um Papo com RI, nossa terceira edição. Sempre convidamos o executivo do banco, um especialista, para vir aqui falar dos principais assuntos que são inerentes ao banco, a sua tese de investimento, e para vocês também, para que possam conhecer um pouco mais dos nossos bastidores, de como que as nossas discussões são construídas aqui internamente. E hoje vamos falar com a Rosana sobre a ESG. Rosana Aguiar chegou no BMG com o desafio de organizar nossas iniciativas de ASG. A ESG foi até a forma como nós escolhemos aqui para falar sobre o tema e traçar um plano estratégico para os próximos anos. Ela tem mais de 20 anos de experiência no mercado, com a carreira focada em ASG, comunicação interna e cultura. Tudo bom, Rosana? Obrigado por topar estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Danilo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Primeiro, eu adorei essa possibilidade de participar aqui e falar desse tema que eu adoro e eu acho que é tão relevante hoje em dia, né, para as empresas, é uma questão que está no mundo inteiro, né, cada vez mais ganhando importância, então é um prazer estar aqui contando um pouquinho do que a gente vai fazer e está fazendo já no BMG. Rosana, obrigado você pelo convite e podia ter ligado as câmeras, o microfone uns 20 minutos antes, que a conversa estava interessante, principalmente na parte que você fala dessa sua paixão por comunicação, quando você começou no mundo da comunicação, e principalmente, né, de ver o BMG o seu primeiro banco que você vem trabalhar, depois de uma carreira sólida. Por que você aceitou esse desafio? O que provocou a Rosana lá no final para estar aqui hoje conversando com a gente? Acho que algumas coisas, né? Acho que a primeira delas é essa possibilidade de estar num negócio diferente, né? Num business diferente. Eu construí a minha carreira, como você mesmo disse, fortemente em indústria e o mercado financeiro, o mundo financeiro é novo para mim, então eu achei que aqui tinha um grande desafio. Eu adoro desafios, eu adoro construir as coisas do zero e eu percebi que aqui tinha um grande desafio. Então acho que esse é o primeiro motivo. O segundo é porque eu percebi, né, em todas as entrevistas que eu fiz, no processo ainda de seleção, que havia um compromisso muito forte do BMG com a questão de ESG. Né? Não era uma coisa que estamos fazendo porque está todo mundo fazendo, isso é uma tendência. E não, eu senti que havia em todas as falas ali, sim, nós queremos fazer, nós queremos realmente mudar, nós queremos transformar, nós queremos causar um impacto positivo na sociedade, no meio ambiente. E é lógico, também garantir que isso traga um resultado positivo para o negócio, né? A ESG tem muito isso, né? Ele não é um impacto só para fora, ele é um impacto também para dentro e isso traz hoje muitos benefícios para o negócio e para a empresa como um todo, né? Não, assim, pegando um pouco da sua experiência, eu tive a oportunidade de ver nascendo, eu trabalhava em corretora antes de trabalhar aqui no banco, nascendo aquele índice o Easy, né? Na bolsa. Então, é um tema que, de sustentabilidade para cá, mudou muito o nome, mudou a forma de falar, mas é uma preocupação latente, né? E com isso eu vejo muitas empresas puxando esse lado do marketing. Como que você consegue desassociar a prática da teoria, né? De ficar falando, eu vou sair do gerúndio e vir pro presente, sabe? Eu acho que o foco tem que ser em fazer acontecer, né? E não elaborar a estratégia e só fazer a propaganda dela, né? Isso não agrega valor nenhum e mesmo que a curto prazo a empresa, né, ou as empresas que fazem isso, elas possam ganhar alguma notoriedade nisso, a médio e longo prazo, isso não vai funcionar, não vai parar em pé. E vai trazer consequências negativas, inclusive, né? Não vai só ficar no 0 a 0, mas vai prejudicar a imagem da empresa. E no final do dia, né, assim, o que a gente quer de verdade é devolver para a sociedade, devolver para o meio ambiente e ser exemplo, né, de uma empresa que realmente é cidadã, tem uma governança robusta, está preocupada com o meio ambiente, sabe o seu papel nisso tudo e tem o compromisso sério de fazer acontecer, né? Então, eu acho que tem muito greenwash, né, que é o termo da moda aí, por aí afora, tem sim. Mas hoje também tem muitas empresas sérias, como o BMG, que realmente querem fazer a diferença, né? Querem realmente fazer uma transformação que agregue valor. E antes de entrar até em alguns temas específicos que eu acho que vai ser bem interessante na nossa discussão, o BMG é um family business com governança. Você também teve a oportunidade de trabalhar em business que não eram corporate business, né? E com muita governança, assim como no Banco BMG.
Você acha que tem uma diferença intrínseca nisso ou é mais etérea essas discussões? Não, eu não vejo uma diferença profunda, não. Eu acho que, é lógico, diferentes negócios demandam diferentes ações, né? Às vezes um ou outro processo que pela realidade do negócio é necessário mais em uma empresa e menos em outra, mas eu não vejo isso não. Acho que hoje em dia você fazer uma gestão, ter uma governança muito robusta dentro da empresa, fazer uma gestão de tudo, né, de todos os seus processos da forma correta e atuar com ética e integridade, né, em tudo que se faz, não só dentro da empresa, mas fora da empresa também. Isso é a base, né? É a base para qualquer organização em qualquer lugar do mundo, né? Todos nós deveríamos fazer isso todos os dias e ser exemplo para realmente transformar esse mundo num mundo melhor, né? E o legal, né, Rosana, que você, além do ASG, você também está com comunicação interna, então propaga muito isso, né? Cultura, transforma. E minha provocação dessa pergunta de family business, corporate business, foi porque, assim, eu estou no banco tem um pouco mais de tempo, e, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de uma forma muito ativa do IPO e vi ali que o banco já tinha muita coisa voltada para a governança, até coisas que não eram obrigatórias para o banco ter naquele momento, o banco já fazia de forma voluntária antes de ser capital aberto. E nessa dança das letrinhas, e percebendo esse propósito dentro do banco de ter mais governança, e principalmente do lado social também, eu vejo muito isso, um pouco dessa cultura da família controladora do banco no Banco BMG, nesse lado social. Das 3 letrinhas, assim, governança foi o que você percebeu como mais maduro dentro do banco? Sim, sim e não. Na verdade, acho que governança está muito maduro dentro do banco. A gente, assim, o banco vem se estruturando, né? E hoje acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que a gente segue as melhores práticas do mercado, né? Que a gente, em muitos casos, a gente é benchmarking das melhores práticas. Tem espaço para crescer, para mudar, para melhorar? Lógico, sempre tem. Uma coisa que para mim é muito, muito nobre e é uma coisa que eu batalho muito, e eu acho que isso tem muito a ver com cultura e comunicação, que é essa questão da ética e da integridade em tudo que você faz. Não só a empresa, mas todos nós, funcionários da empresa, os fornecedores. Quer dizer, quanto mais você propaga essa cultura e mais as pessoas levam isso para suas vidas, né, para suas comunidades, onde elas estão inseridas, mais a gente tem capacidade de transformar esse mundo, né? Transformar esse país que precisa tanto de empresas que sejam exemplo, de pessoas que sejam exemplo. Então, tem espaço? Tem. E eu acho que a gente tá caminhando, né, nesse sentido. E eu, de verdade, assim, gostaria, assim, um dos sonhos, né, é que a gente fosse exemplo do Brasil que dá certo, né? Que nós, BMG, e nós, colaboradores, fôssemos exemplo desse Brasil que dá certo, né? Eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Não, e eu acho legal fazendo uma construção desse raciocínio, né? Fazer com propósito, fazer com integridade. Aí, naturalmente, a gente foge do greenwashing, foge de marketing. E durante muitos anos eu vi a indústria bancária, né? Em vez de se preocupar, de fato, com financiamento ali, com educação financeira, trazia muito mais a questão ambiental como uma coisa mais de marketing mesmo, né? Não gosto dessa expressão, mas era quase como um abração à árvore ali. Mas quando a gente olha para a indústria bancária, tem uma questão de ambiental já estruturada pelo próprio Banco Central, então também aqui tem uma questão regulatória que a gente segue, mas é incipiente ainda, né? Não só no Banco BMG, mas na indústria bancária como um todo, essas questões mais voltadas para o ambiente, a gente vê talvez como a grande oportunidade também a ser trilhada nesse sentido. Eu acredito que sim. Eu acho que uma questão disso ser ainda um pouco incipiente é porque as instituições, né, financeiras, elas não são empresas que têm um impacto muito forte, né? Ela não tem um impacto muito forte no ambiente. Porque, né, se você, no fim do dia, você olha, papel que você consome, a energia. Então, tem espaço, é lógico, para você melhorar, sim, tem espaço para você diminuir substancialmente o seu consumo de energia e melhorar, reciclar o máximo que você puder. Então, assim, tem muito espaço aí. Acho que o BMG está fazendo muitas coisas nesse sentido, né? Não é um projeto que começou comigo, a empresa já vinha fazendo muitas coisas, né? Tem uma atuação muito bacana. Mas eu acho que as instituições financeiras têm um outro papel nessa questão ambiental que é muito relevante, que é aquilo que a gente
os nossos produtos e serviços, né? Aquilo que a gente entrega para o nosso cliente, para os nossos parceiros. Então, se a gente, cada vez mais, né, não só o BMG, mas as instituições financeiras como um todo, começarem a explorar, a valorizar e a criar opções diferenciadas para que outras empresas possam cada vez mais investir e desenvolver soluções ambientais, melhor para o mundo todo. Então, assim, a gente não tem um impacto forte direto, mas a gente tem um papel indireto muito forte nos financiamentos, nos produtos, nos serviços, na geração de crédito que a gente possa fazer para construir. Acho que hoje no mundo todo tem instituições financeiras já trabalhando isso. Eu acho que é uma tendência forte, não é uma realidade muito profunda ainda. Aqui no Brasil também tem algumas empresas fazendo, e acho que tem uma oportunidade muito bacana para ser estudada aí, né? Pô, eu com meu boné de mercado de capitais, eu fico me coçando aqui para esse tema, porque eu acho que cada vez mais existem fundos no mundo voltando e olhando mais para esse tipo de ativo, então também acho que a gente precisa refletir como sociedade, como instituições financeiras, mas tem uma boa oportunidade. Assim como o que eu percebo, né? Você tem pouco tempo, mas você conseguiu, parece que também, nesse tempo que você veio, organizar algumas discussões, né? Algumas coisas que eram muito etéreas, você falou assim, cara, isso aqui vamos deixar ainda para uma próxima etapa, mas coisas que estavam para aterrissar, você aterrissou no banco, né, cara? Você está conseguindo trazer o engajamento da diretoria do banco e o mais legal também trazer o engajamento dos funcionários. A Rosana, ela pilota uns MVPs lá no banco e nessa parte ambiental a gente teve algumas questões de consumo consciente que está sendo interessante como que essa liderança inspiradora promove mudança, né? Mais do que 300 mil e-mails, cartilhas, etc., cara, a gente dá o exemplo. Então tem um negócio que eu até perguntei para ele, o que é isso aqui nas torneiras? Ela falou assim, cara, isso faz parte de um programa, explicou, então a gente ainda como RI, vamos aguardar para soltar esses números, mas tem boas coisas vindo, né, Rosana? Sim, tem boas coisas que estão trazendo economia para o banco, né? Então, não é só a questão ambiental, mas que estão diminuindo esse nosso impacto no meio ambiente de maneira muito expressiva. Então, esse exemplo que você usou é uma coisa que eu gosto muito, que foi colocar as braçadeiras nas torneiras, e com isso a gente diminuiu a vazão de água. Nenhum colaborador percebeu, ou seja, não mudou em nada a vida das pessoas, diminuiu a vazão, a gente economizou muito no gasto nosso com água, no uso da água no dia a dia, e manteve, né, não alterou nada a vida de ninguém ali dentro. E com isso, é lógico, esse é um dos exemplos, mas tem muitos outros de coisas que a gente está fazendo ali dentro que realmente está contribuindo de maneira diferenciada. E já vindo até para esse outro lado, né, cara? O BMG tem mais de 15 anos, ele é um dos principais players do consignado no Brasil. E a gente discute muito microcrédito, e traz teorias maravilhosas, mas que precisam ser abrasileiradas, assim, digamos, como microcrédito, mas o consignado é uma espécie de microcrédito, né? A forma como ele é concedido, a forma como a gente vê ele penetrando em populações carentes, em localidades mais longínquas, aonde, somente eu que acompanho esse mercado há muito tempo, aonde que a indústria bancária tradicional não ia. Eu lembro uma frase de um banqueiro antigo que ele falava assim, o banco gosta de dar crédito para quem não precisa. E o consignado foi um dos grandes instrumentos de levar esse crédito. E junto com o consignado eu percebo o BMG muito latente também nessa questão da educação financeira. No nosso IPO, para abrir um pouco da nossa discussão aqui, a gente trazia muito assim, o BMG ele não abandona o seu cliente. Ele tem da linha de crédito mais barata disponível para esse perfil no Brasil, que é o empréstimo consignado, até uma linha de crédito emergencial. E aí a educação financeira, por oferecer do mais barato, de acordo com sua necessidade, prazos mais longos e um emergencial, mais emergencial, como a palavra diz, e prazos mais curtos, era uma das inteligências que o banco tem em navegar no mix de produtos e serviços, garantindo aqui a fidelidade do cliente. O que mais você pode trazer para a gente desse lado social? Eu acho que do social, eu diria assim, o social é a veia mais forte do BMG e não começou com o ASG, na verdade começou desde a fundação do banco há 93 anos atrás, né? Assim, acho que essa questão de devolver para a sociedade aquilo que a gente obteve da sociedade, né, de garantir que a gente está, de alguma forma, ajudando as pessoas que mais necessitam, criando alternativas e processos e projetos que vão garantir
que as pessoas tenham uma vida digna, que as pessoas possam se desenvolver e expressar todo o seu potencial. Isso é uma coisa que sempre teve presente no BMG, né? Muito antes de começarem esses termos todos, sempre foi uma crença muito forte do fundador do banco, e eu diria que assim, o legado maior que ele deixou, porque essa crença e esse compromisso, né, com a sociedade vem passando de geração para geração. A gente hoje, né, se você olhar, a gente tem muita coisa, né? Tem creches, hospitais, escolas e muitas outras organizações que o BMG criou, que o BMG construiu, né? Em muitos casos construiu realmente o prédio e estruturou tudo aquilo e entregou para a sociedade, e sempre instituições voltadas para as pessoas que necessitam, né? Para pessoas numa situação de vulnerabilidade. Então, isso sempre teve presente no banco. E quando eu vim para cá, eu vim com esse desafio de estruturar esses projetos. Então, eu olhei para tudo aquilo que o banco já vinha fazendo, falei, bem, vamos potencializar ainda mais isso aqui. Porque tem ainda muito espaço, é lógico, né? No Brasil como um todo tem muito espaço para a gente trabalhar essa questão do desenvolvimento social, e é esse o nosso objetivo nesse momento, né? A gente está... o banco sempre teve um trabalho muito grande de filantropia, e agora a gente está equilibrando... A gente vai continuar fazendo ações filantrópicas, a gente vai continuar investindo, porque isso também é uma necessidade, mas a gente também vai investir em projetos de transformação, né? Onde a gente possa causar um impacto mais forte na sociedade, transformar a vida daquelas pessoas, né? Para que elas cresçam e se desenvolvam aí fora. E aí, né, contando em primeira mão aqui... Vamos lá, exclusividade. A gente está criando um instituto, e esse instituto, ele vai... ser o braço da empresa, do grupo como um todo, né? Não só do Banco BMG, mas de todo o grupo BMG, para o desenvolvimento social. Então, o Instituto deve ser inaugurado agora em dezembro, né? A gente está aí fazendo já os trâmites, ele está no processo de nascimento aqui. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente vai ter muito mais recurso e uma ação, né, uma estratégia bem direcionada para garantir que esse impacto que a gente já tem hoje, né, que isso que a gente já faz no dia a dia, a gente amplifique muito mais isso e possa transformar a vida de muitas mais pessoas do que a gente consegue hoje. Né? Rosana, muito obrigado por essa exclusiva aqui. O RI já está preparando uma comunicação, no próxima divulgação de resultado a gente vai ter um pouco falando do Instituto, mas teve um negócio, eu sou natural de Salvador, para quem não me conhece, fui criado em Belo Horizonte, por isso do sotaque. Então minha família, tanto na Bahia quanto em Minas, é daquelas famílias que torcem, né? Então quando eu falo que eu estou no BMG, tudo que sai no BMG eles mandam no grupo da família, e eu fui bombardeado por uma matéria que saiu sua falando de diversidade, mas de um outro olhar, né? Acho que a gente falou muito da Ana como presidente, primeira mulher, né? O BMG como um dos primeiros, o único banco e uma das primeiras companhias a ter o selo do Woman on Board, que exige uma determinada participação específica no conselho de administração do banco, mas aquela reportagem que falava da diversidade em trazer torcedores para falar com torcedores no atendimento, aposentados para falar com aposentados. Cara, aquilo ali eu falei assim, é brilhante, porque é como unir o lado, sei lá, se é social, se a gente pode atrelar isso, mas é a experiência do cliente numa pegada sustentável. Iguais falando com... É o conceito de equidade puro, né? O que você pode falar pra gente também sobre esse assunto? Esse assunto eu adoro. Eu posso falar muito, eu posso ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Acho que diversidade é uma coisa muito forte no BMG, foi uma das coisas também que me atraiu, né? Você me perguntou no início, assim, é uma empresa que realmente valoriza a diversidade e a inclusão, e não é da boca para fora, né? Você vê no dia a dia, você vê na cultura da empresa isso naturalmente. A gente vem, acho que há alguns anos, fomentando muito essa cultura da diversidade, trabalhando muito a reflexão, a discussão internamente. A gente tem grupos de discussão dos diferentes grupos de diversidade. E desse ano, né, a partir do início desse ano, quando a gente estruturou realmente o projeto estratégico de ESG, uma coisa que a gente trouxe muito forte foi ações afirmativas, né? Como é que a gente transforma isso tudo para a gente potencializar e trazer ainda mais diversidade dentro do banco.
E então a gente estruturou uma série de projetos, você citou a Ana Karina, né, que é a nossa CEO. Então a questão da mulher é um diferencial do banco. Hoje a gente tem 37% do nosso conselho é formado por mulheres. A gente tem a Ana Karina, que é a primeira CEO de um banco de capital aberto no Brasil. A gente tem 35% de líderes mulheres, que é um número substancial também, e 50% da nossa força de trabalho também é formado por mulheres. Ou seja, a gente tem uma participação expressiva de mulheres dentro do banco, mas a gente percebeu que tem ainda uma oportunidade para a gente desenvolver mais. Então, trazer ainda mais mulheres nos diferentes níveis de liderança. Então, um dos projetos que a gente trouxe afirmativos foi criar um programa de desenvolvimento de business para as jovens profissionais numa carreira de ascensão. Então, a gente não está garantindo uma vaga para ela de líder, mas a gente está dando para ela uma preparação para que ela esteja pronta para concorrer a qualquer vaga que venha a surgir. Então, esse é um projeto que está dando super certo, né? Tem várias moças inscritas. É brincadeira, né? Você dá o peixe junto com a vara ensinando a pescar, Exatamente. Né? As coisas juntas. E aí depende dela, né? Porque a gente faz uma parte, mas é lógico, depende da profissional querer se desenvolver, querer ocupar aquela posição e trabalhar também o autodesenvolvimento, né? Não pode só depender da empresa. Aqui é um ganha-ganha, né? A empresa e o colaborador. A gente também trouxe outros projetos, como vagas afirmativas, entrevistas ocultas, né, que você não vê o candidato, não sabe quem é o candidato, e você faz a entrevista e decide pela pessoa sem saber nenhum dado, né, da vida dela, só falando do profissional. Entre outros projetos. E o 50 a mais, que é o nosso projeto, eu diria que é um dos projetos mais queridos, assim, que o objetivo aqui foi abrir espaço para pessoas que têm mais de 50 anos para voltar para o mercado de trabalho. Ainda é um grupo muito marginalizado, né, no mercado de trabalho. As pessoas acham que está velho, que não tem mais oportunidade, que já está ultrapassado. E isso não é verdade. Isso é uma força de trabalho que está se atualizando, que está com o pensamento moderno e tem muito a contribuir. Então, a gente abriu essa oportunidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente focou na qualidade do atendimento ao nosso cliente. Então, a gente tem, né, esse trabalho que a gente vem fazendo com 50 a mais para atender o nosso cliente do crédito consignado. Então, é muito diferente, o impacto é super positivo, porque quando o cliente do crédito consignado ele liga para a central de atendimento, se tem ali um jovem de 18, 20 anos, que é a característica mais natural desse mercado, né, de atendimento online, às vezes ele não entende, né, a dificuldade que o cliente tem. E o cliente também não entende o que o garoto está falando. Ou até a forma dele falar, né? Exatamente. Que ele vai usar expressões diferentes. E coisas como link, clica, sabe? Que são palavras muito comuns no nosso dia a dia. Para determinadas pessoas aquilo não faz sentido. Então, quando a gente trouxe as pessoas com mais de 50 anos para atender esse grupo, a gente melhorou substancialmente a qualidade do atendimento. É interessante que o atendimento agora ele demora um pouquinho a mais, mas a qualidade e a resposta do cliente, a satisfação do cliente elevou substancialmente. Então, esse é um projeto muito, muito bacana, porque a gente juntou as duas coisas, né? O social, né, o foco na diversidade e, ao mesmo tempo, a qualidade no atendimento ao nosso cliente. Né? E o final do GNPS, experiência do cliente, todas as outras palavrinhas da moda que o mercado adora quando ele vai avaliar um ativo, uma ação, tem nesse negócio. Exatamente. Por isso que, assim, para tentar fazer uma amarração, Rosana, eu acho que, sei lá, pelo menos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei a flertar com o Easy e com esses temas ainda, trabalhando em corretora de ações, me parecia que era um negócio, por mais paixão que eu tivesse naquele momento, e é um tema que eu particularmente gosto muito, para mim me parecia muito marketing, ou parecia muito conceitos etéreos, empréstimos a fundos perdidos, e o que eu vejo hoje na indústria de desenvolvimento, principalmente eu acho que os Estados Unidos, fomentando muito esse conceito recente agora, que é onde vem a grande força compradora de ativos de capitais aqui no Brasil, discutindo o tema de uma forma mais latente. Então eu queria que você fechasse assim, eu acho que não tem volta mais, queria que você lucubrasse um pouco sobre isso, mas principalmente sobre um tema, fazer sustentável é fazer melhor, é fazer geração de valor e não fundo perdido, né? Não uma situação de contorno que vai demorar anos e anos e anos para a gente ver esse benefício aqui, né?
Eu concordo 100% contigo e acho que não tem volta, né? Acho que a ESG veio para ficar, o tema, o nome pode ser ESG hoje, pode ganhar um outro nome no futuro, já foi sustentabilidade no passado, mas isso veio para ficar. E acho que isso tem muito a ver com as gerações atuais, né? Com essas novas gerações que estão chegando, que ele não consome por consumir, né? Ele olha para a empresa, ele vê o que a empresa a ação da empresa, a forma como ela atua no mercado, aquilo que ela entrega, se o produto dela é sustentável ou não, se a atitude dela é uma atitude correta ou não, e as pessoas escolhem a partir disso. Então, acho que isso não tem volta, cada vez mais isso vai ser potencializado. E as empresas que não acordarem rapidamente para isso, elas vão com certeza perder mercado. Então, não é só aqui uma questão de fazer o certo, né? É fazer o certo, sim, é focar na sociedade, é focar na melhoria, no desenvolvimento da sociedade, é focar na preservação do planeta, mas é também o que é melhor para o negócio. Então, assim, é o certo a fazer e é o melhor a fazer, né? Assim, ganha todo mundo. A empresa ganha porque ela vai se desenvolver, ela vai ganhar mercado, ela vai ter, né, um nome mais reconhecido, uma marca forte, e isso garante a sustentabilidade da empresa, e ganha a sociedade, ganha o meio ambiente, porque todas as empresas vão estar todas investindo nisso. Mas eu acho que você simplificou um tripé simples e bem forte, né? A gente não vai escolher trabalhar em uma empresa que não tivesse esses princípios, eu pelo menos não trabalharia, nem eu. Não mais. O investidor não vai querer comprar esse ativo, seja pessoa física, seja institucional, por N regras, mas não vai ter dinheiro disponível para essa companhia. E o cliente, no final do dia, né? Então, o colaborador não vai escolher trabalhar, o cliente não vai escolher consumir e o investidor não vai escolher... Então, realmente, o como a gente consegue trazer isso para uma proposta onde que todos continuam ganhando, né? A gente fazendo aqui geração de valor, um básico bem feito, né? Um passo de cada vez para acabar no enfiando o pé pelas mãos. É exatamente isso, porque acho que no momento que a gente está do mundo, né? Se as empresas não fizerem o seu papel, se nós, né, seres humanos, não fizermos o nosso papel, a gente não vai deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças. E acho que é responsabilidade de todos nós, né? É do governo? É sim, mas é das empresas e é de cada um de nós, né? A gente tem que fazer isso para garantir que os nossos filhos tenham o futuro que eles merecem, né? Com certeza. Como eu costumo de brincar com esse assunto, às vezes nem todo mundo tem filho, mas todo mundo é filho, né? Exatamente. Então a gente precisa cuidar de qualquer jeito, não tem escolha. Rosana, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo aqui hoje, pela oportunidade desse papo. Você tem 6 meses de banco já? 6 meses de banco. E parece que já tem 1 ano, acho que se chegou jogando. Lembro como se fosse hoje nosso primeiro papo ali na integração e a gente já teve muita similaridade. Então é uma pauta que a gente vai construir junto no RI, é uma pauta que a gente tem dividido junto a nossa redação ali, seja no relatório da administração, seja no release de resultado. A gente quer trazer mais espaço para esse tema. Então, eu queria deixar aqui a porta da casa aberta, mas também usar o canal de RI, usar essas oportunidades para a gente enaltecer isso que está fazendo, que meu depoimento como colaborador está sendo de verdade, estou super engajado, para mim está sendo um grande prazer participar como colaborador dessas discussões, dessa estrutura. Danilo, eu que agradeço, adorei vir aqui bater esse papo com você, acho que esse é um assunto que é muito apaixonante, né? Eu gosto muito disso, tá? É mais do que só um trabalho, é uma coisa que vem do meu coração, realmente. E conversar sobre isso, poder inspirar outras pessoas a investirem também em ações sociais, ambientais e de governança, é uma coisa que é muito valorosa, né? Então, acho que quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente mostra as ações que a gente está fazendo, mais a gente está garantindo, né, que outras pessoas também venham a fazer. E você disse que eu posso voltar daqui a um tempo, quero voltar sim, porque a gente tem já muitas ações em andamento, como eu falei aqui, citei aqui algumas, que já estão trazendo bons resultados, mas a gente tem muitas ações ainda no forno, né, saindo, algumas que a gente implanta agora em outubro ainda, em novembro, em dezembro, e eu quero vir aqui poder contar um pouquinho mais dessas ações e falar um pouco dos nossos resultados. Então, novamente, muito obrigada, foi muito bom essa conversa. Espero que vocês consigam perceber esse brilho no olho, essa paixão na palavra. Trabalhei durante muitos anos como voluntário de uma ONG chamada Quatro Cantos do Mundo e para mim estar aqui falando sobre esse tema realmente uma oportunidade. Então, de novo, muito obrigado pelo seu tema.
Se tiverem mais sugestões que gostariam de ver aqui, fique à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários ou mandar e-mail para o ri@bancobmg.com.br. A ESG foi um tema escolhido por vocês, assim como será o próximo tema, sempre tentando aqui priorizar os assuntos mais relevantes para os nossos investidores, para toda a nossa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de todos. Obrigado, Rosana. Obrigada.